Você já tomou uma decisão baseada em um forte sentimento interior que no final levou a uma catástrofe? Você já esteve em uma encruzilhada, ouvindo duas vozes internas, uma alta e insistente, a outra baixa e quase inaudível, e não sabia qual delas levava à salvação e qual ao abismo? Foi intuição ou o auto-engano mais habilidoso da sua vida? Nós não vamos falar sobre prós e contras. Vamos olhar para os projetos mais profundos da alma, deixados para nós pelo cartógrafo do mundo interior, Carl Jung. Ele descobriu que dentro de nós não fala uma, mas muitas vozes. E uma delas é um enganador habilidoso, o falso profeta, que se mascara magistralmente como sabedoria. Na próxima hora você entenderá por que este falso profeta é tão convincente e de onde ele tira sua força. Você receberá 3 testes concretos, desenvolvidos com base nos ensinamentos de Jung, para distinguir sem erro o seu sussurro venenoso da voz do seu verdadeiro si mesmo. E o mais importante, você começará o caminho para restaurar a confiança em sua bússola interna. Se você está pronto para encontrar seu enganador interno face a face, nosso mergulho começa. Agora mesmo. E agora? Vamos inspirar e expirar. Vamos falar sobre o que realmente acontece por dentro quando você está nessa encruzilhada, nesse silêncio ensurdecedor da escolha. Dentro de você se reúne um parlamento inteiro, uma praça de mercado barulhenta de opiniões. A primeira a subir ao pódio é a voz da lógica. Ela exige fatos, garantias, um plano de 5 anos com gráficos e relatórios. Ela diz: mostre-me as provas, mostre-me os precedentes. Não se pode arriscar sem seguro. Logo atrás dela, sibilando dos cantos escuros, rasteja a voz do medo. Ela não opera com fatos, ela lhe mostra um filme. Ela é a diretora genial dos seus piores cenários. Ela repassa em detalhes cada possível fracasso, cada humilhação, cada "eu te avisei", e então, empurrando todos, invade a voz do desejo. Ela promete prazer rápido, o caminho fácil, a aprovação da multidão. Ela o seduz com o conforto e diz que a felicidade é a ausência de dor, e não a busca de sentido. E em algum lugar sob este coro ensurdecedor, sob este zumbido de exigências, advertências e tentações, você ouve algo diferente. Nem sequer é uma voz. É um impulso quase silencioso, um conhecimento sem motivo, uma resposta sem pergunta, uma leve expansão no peito. A sensação de que um dos caminhos, mesmo o mais ilógico e assustador, por algum motivo, ressoa com a sua própria essência. E aqui está na questão principal, que paralisa a vontade e o mantém cativo. Como posso confiar neste sussurro se ele não apresenta provas? Se você se reconheceu nesta descrição, se esta paralisia interna lhe é familiar, quero que ouça uma coisa e que a ouça com total clareza. Você não está quebrado. Você não é fraco. Pelo contrário, este conflito interno, este coro ensurdecedor de vozes, não é um sinal de patologia. É um sinal de uma alma profunda e complexa. Apenas quem está no limiar de uma transformação importante ouve este coro com uma clareza tão penetrante. Apenas aquele cuja alma se prepara para trocar de pele sente esta tensão agonizante entre o passado e o futuro. Uma pessoa superficial não se atormenta com tal escolha. Ela simplesmente segue o grito mais alto. Sua indecisão não é um defeito. É um sinal de respeito pela própria vida. É o reconhecimento de que seu próximo passo tem um peso enorme. Portanto, seu problema não é que você não consegue escolher. Milhões de pessoas fazem escolhas todos os dias, sem pensar, obedecendo ao primeiro impulso de medo ou desejo. Seu verdadeiro problema, e ao mesmo tempo sua maior oportunidade, é que você ainda não aprendeu a arte de ouvir. Você ainda não aprendeu a distinguir a música do seu si mesmo na cacofonia do seu parlamento interno. E é exatamente essa arte que vamos aprender hoje. E se eu lhe dissesse que toda essa batalha interna que você está travando, é baseada em um colossal mal-entendido, e se essa voz de auto-engano, esse falso profeta que você tenta silenciar tão desesperadamente, na verdade não for seu inimigo?
E se seu verdadeiro objetivo não for desviá-lo do caminho, mas pelo contrário, desesperadamente com todas as forças, apontar para aquela parte de você que você ignora há décadas? Imagine-o não como um vilão, mas como um mensageiro desesperado que toca o alarme porque em um dos quartos do seu castelo interior começou um incêndio e você não está prestando atenção. Sua voz é tão alta e insistente não porque ele é forte, mas porque a sua ferida, que ele protege, é muito profunda. Ele não pode falar a linguagem da sabedoria e do amor, porque ele mesmo nasceu do medo e da dor. Ele só pode falar na linguagem das limitações, na linguagem de não arrisque, fique seguro, você não vai conseguir. E se a mentira dele for apenas uma verdade desesperada e distorcida sobre suas feridas mais profundas e ignoradas? Essa ideia muda tudo. Ela transforma o campo de batalha em escavações arqueológicas. Ela transforma o inimigo em um mapa do tesouro. E para entender essa ideia chocante, quase herética, a ideia de que nosso sabotador interno é um guia secreto, não podemos simplesmente aceitá-la pela fé. Devemos nos tornar exploradores de nossa própria alma. Devemos nos armar com o bisturi da consciência clara e dissecar a própria natureza do auto-engano. Devemos entender em que solo ele cresce e do que se alimenta, antes de podermos distinguir seus frutos venenosos dos frutos da árvore da sua alma. Precisamos estudar sua anatomia, seus hábitos, sua linguagem. E para começar este trabalho, devemos primeiro limpar o campo. Devemos destruir os mitos e equívocos populares que nos mantêm prisioneiros neste ciclo interminável de dúvidas. Vamos começar destruindo essas prisões mentais que erroneamente tomamos por refúgio. Nosso mergulho analítico começa aqui. E o primeiro e mais comum mito que devemos dissipar soa sedutoramente simples. Apenas confie na sua intuição. Soa maravilhoso, não é? É o mantra da era New Age, impresso em milhões de canecas de café. Mas deixe-me fazer uma pergunta. Quando você está em sua encruzilhada interna, em qual voz exatamente você deve confiar? Na voz que soa como esperança? Ou na voz que soa como o medo de sua mãe? Na voz do seu desejo infantil de ser amado? Ou na voz do seu cinismo adulto, nascido de decepções passadas? Dizer confie na intuição é como dizer a uma pessoa perdida na floresta, apenas vá para o norte, sem lhe dar uma bússola. É um conselho inútil, porque não leva em conta o principal. Dentro de você há um coro de vozes, e muitas delas são impostoras. O segundo mito é o baluarte da pessoa racional. Faça uma lista de prós e contras. Este método parece tão confiável, tão adulto. Pegamos uma folha de papel, traçamos uma linha e tentamos pesar a alma na balança de boticário da lógica. Mas isso é um erro fundamental. Você está tentando medir a profundidade do oceano com uma régua escolar. A intuição fala a linguagem dos sentimentos, imagens e sensações corporais. A lógica, a linguagem dos fatos e probabilidades. Ao aplicar a lógica à intuição, você não obtém clareza. Você obtém paralisia por análise. Sua lista apenas dá mais armas ao seu crítico interno para atacar aquele sussurro silencioso e irracional que você está tentando desesperadamente ouvir. E, finalmente, o terceiro e mais insidioso mito: apenas abandone o medo. Dizem-nos que o medo é o inimigo, um obstáculo a ser superado. Mas e se não for assim? E se às vezes o medo arrepiante for a sua intuição, gritando a plenos pulmões? Quando um cervo na floresta sente o cheiro de um predador, ele não abandona o medo. Ele confia nele e salva sua vida. O problema não é o medo em si, mas nossa incapacidade de distinguir o medo neurótico. O que vão pensar de mim? De um aviso genuíno e instintivo de perigo. Todos esses conselhos falham pela mesma razão. Eles não levam em conta a fonte do sinal. É como tentar sintonizar um rádio sem saber em que frequência sua estação desejada transmite, e onde estão dezenas de outras estações que transmitem apenas ruído e a propaganda de seus antigos traumas. Então, se todos esses métodos não funcionam, qual é a verdadeira natureza do problema? A resposta é simples e profunda ao mesmo tempo. Você está tentando tratar o sintoma, não a causa. Sua indecisão não é uma doença.
É uma febre. É um sinal de alarme que indica que dentro do seu organismo psicológico está ocorrendo uma luta acirrada e oculta. É a batalha de duas forças fundamentais, duas vozes que perseguem objetivos completamente diferentes. E o primeiro combatente neste duelo interno é o próprio falso profeta. Do ponto de vista de Jung, esta é a voz do seu ego e de seus complexos sombrios. O ego é o seu gerente interno, o diretor-geral da sua personalidade atual. Sua principal tarefa é proteger sua identidade habitual a qualquer custo. Ele valoriza a segurança, a previsibilidade, a aprovação social e, acima de tudo, evitar a dor e a vergonha. O ego é o seu ministro do status quo. Ele quer que o amanhã seja igual ao ontem, porque no mundo conhecido, ele conhece todas as regras e se sente competente. Qualquer mudança, qualquer risco, é uma ameaça ao seu poder e à sua própria existência. E a segunda voz, silenciosa, mas insistente, é a voz do seu si mesmo. Esta é a sua verdadeira intuição. O si mesmo é o seu verdadeiro centro, o eu integral, aquela imagem arquetípica que você pode e deve se tornar. E o si mesmo tem um objetivo completamente diferente. Seu objetivo não é o conforto, mas a integridade. Não a segurança, mas o crescimento. Não a sobrevivência, mas a plena realização do seu potencial único. É por isso que seu sussurro tantas vezes assusta o ego. O si mesmo pode chamá-lo para deixar um emprego seguro, para terminar relacionamentos estáveis, mas mortos, para começar a falar a sua verdade, arriscando a desaprovação. Ele é a sua bússola interna, apontando não para um porto seguro, mas para o seu verdadeiro destino. Mesmo que o caminho até ele passe por uma tempestade. E aqui está a sua indecisão, a sua paralisia. Nada mais é do que a fumaça do fogo desta batalha titânica. Seu ego tenta desesperadamente manter o mapa antigo, no qual estão marcadas todas as estradas seguras e cidades familiares, enquanto o seu si mesmo já sente que o próprio continente da sua vida mudou. Você está entre a lealdade ao seu passado e o chamado do seu futuro. Seu problema não é que você não consegue tomar uma decisão. É que você está no epicentro da escolha mais importante da vida. Permanecer quem você era ou se tornar quem você pode ser. Esta batalha que acabo de descrever não é uma abstração. Não é uma teoria seca de livros empoeirados. Ela acontece dentro de você, talvez até agora mesmo. E eu quero ajudá-lo a vê-la com seus próprios olhos. Portanto, agora vou pedir que você faça algo importante. Não apenas ouvir, mas realizar um pequeno ato de investigação interna. Quando eu terminar de falar, quero que você realmente pause este vídeo. Apenas por 1 minuto. Será o minuto mais importante de toda a nossa conversa de hoje. Pronto? Então, pause o vídeo e lembre-se da última grande decisão em que você ficou preso. Mudar para outra cidade. Mudar de carreira. Começar ou terminar um relacionamento importante. Escolha uma encruzilhada específica onde você se sentiu paralisado, dividido entre 2 caminhos. E agora, mantendo essa escolha em mente, responda honestamente a algumas perguntas. Qual das soluções propostas lhe prometia manter o status quo? Deixar tudo como está, apenas com pequenas melhorias? Qual decisão lhe prometia a aprovação dos outros? Qual você explicaria com orgulho aos seus pais, amigos, colegas, e eles acenariam e diriam: sim, isso é sensato? Qual decisão era a mais segura e compreensível? O caminho de menor resistência? Aquele que não exigiria que você se tornasse alguém novo? Ouça essa voz, sinta sua textura, a voz que lhe promete segurança, clareza e aprovação. Muito provavelmente era a voz do seu falso profeta. É a voz do seu ego, que tenta desesperadamente mantê-lo dentro dos limites do mundo familiar. E agora? Vamos ouvir a outra. O sussurro. Qual decisão, mesmo que assustadora, ilógica e exigindo uma coragem impensável, lhe prometia? Mais vida. Não procure uma resposta lógica. Procure uma ressonância. Qual dessas decisões fazia algo dentro de você? Se expandir, mesmo quando sua mente se contraía de medo. Qual decisão, apesar de todos os riscos, parecia um retorno para casa, para si mesmo? Esse sentimento.
essa ressonância silenciosa e profunda, essa sensação de sim, é assustador, mas sou eu. Este é o sinal que estamos procurando. Esta é a bússola que estamos reaprendendo a ler. Se você fez este exercício honestamente e se permitiu olhar para dentro por um momento, você sentiu isso. É uma tensão real, quase física. O campo gravitacional de dois futuros diferentes, cada um puxando você para si. E eu quero que você saiba, esta batalha que você acabou de sentir não é o seu drama pessoal. Não é um sinal de sua inadequação ou um erro em sua constituição. É o enredo central e universal da vida humana. É o grande drama da alma que anseia por crescimento. O psiquiatra e pensador suíço Carl Gustav Jung deu um nome a este processo: individuação. O caminho para se tornar quem você nasceu para ser, e não quem seu passado, seus medos ou as expectativas dos outros o fizeram. Mas Jung não foi apenas um teórico que deu um nome a isso. Ele foi um pioneiro, um arqueólogo da alma. Ele foi o primeiro a descer sistematicamente a essas profundezas, não com dogmas, mas com a lanterna de um explorador. Ele não fugiu do caos das vozes internas. Ele foi direto ao seu epicentro para mapeá-lo. Ele ouviu seus pacientes, estudou os mitos e religiões do mundo, analisou seus próprios sonhos e visões. E ele não voltou com respostas simples, mas com algo imensuravelmente mais valioso: um mapa. Um mapa detalhado da alma humana, seus continentes, seus oceanos e, o mais importante para nós, suas forças internas. Este mapa descreve de onde vêm essas vozes, por que são tão convincentes e a que leis obedecem. E para vencer esta batalha, ou, como logo entenderemos, não para vencer, mas para chegar a uma trégua sábia, precisamos aprender a ler este mapa. Precisamos entender a anatomia do nosso falso profeta, descobrir onde fica seu covil, do que ele se alimenta e, o mais importante, que verdade vital ele guarda com sua mentira assustadora. Na próxima parte central de nossa jornada, desdobraremos este mapa. Mergulharemos no âmago dos ensinamentos de Jung para armá-lo com o conhecimento que o transformará de vítima de um conflito interno em seu participante sábio e consciente. Então, qual é a anatomia deste falso profeta? De onde ele vem e por que sua voz soa tão convincente, tão parecida com a nossa? Carl Jung deu-lhe um nome preciso, e esse nome é a chave para desvendar todo o mistério. O falso profeta é a voz de um complexo ativado e emocionalmente carregado. Vamos analisar este conceito, porque nele está toda a essência. Imagine que sua psique, idealmente, é uma esfera lisa e inteira. Mas ao longo da vida, especialmente na infância, ocorrem eventos que carregam uma carga emocional forte demais para serem totalmente digeridos e integrados. Pode ser um trauma, uma humilhação, um momento de vergonha aguda, um desejo reprimido ou um medo profundo. Essa energia não desaparece. Ela se desprende do núcleo principal da consciência e forma seu próprio pequeno centro, seu próprio aglomerado de energia. Jung chamou isso de complexo. Um complexo é um fragmento da alma. É uma parte autônoma de sua personalidade que ficou congelada no tempo, permanecendo para sempre no momento de seu nascimento. Ele possui sua própria vontade, sua própria memória e, o mais perigoso, sua própria voz, que ele aprendeu a fazer passar pela sua. Na maior parte do tempo, este complexo dorme no inconsciente. Mas basta que a realidade externa, uma palavra, uma situação, o olhar de outra pessoa, pressione acidentalmente essa ferida antiga para que o complexo seja ativado instantaneamente. E nesse momento acontece o que Jung chamou de captura da consciência pelo ego. E aqui chegamos à nossa metáfora central. O complexo é um fantasma na máquina da sua psique. Enquanto ele dorme, você dirige o carro da sua vida conscientemente. Mas quando um gatilho o desperta, ele instantaneamente assume o volante. Você não está mais no controle. Você é um passageiro assustado no banco de trás, observando com horror o carro correr por suas próprias estradas fantasmagóricas, conhecidas apenas por ele. Ele não vai para onde você precisa, mas para onde ele pode evitar a repetição da dor antiga,
ou, pelo contrário, reproduzi-la obsessivamente. E aqui está o aspecto mais traiçoeiro, a razão pela qual o confundimos com a intuição. A voz do complexo fala com a certeza absoluta e inabalável de uma emoção pura e não contaminada. Ele não duvida. Ele não oferece opções. Ele grita: corra! Ataque! Esta é sua única chance. Você vai falhar. Essa intensidade emocional é sentida por nós como um conhecimento profundo e inegável. Mas não é conhecimento. É pânico. É ganância. É terror. Seu objetivo não é o seu bem-estar a longo prazo. Seu único objetivo é a descarga imediata de sua própria tensão insuportável. Ele está disposto a queimar sua casa inteira apenas para se aquecer por 1 minuto. E nisso reside sua diferença fundamental da voz silenciosa, calma e íntegra do seu verdadeiro si mesmo. Para ver como este fantasma interno assume o controle, vamos considerar uma história. Vamos chamar nossa heroína de Jéssica. Durante o dia, Jéssica é analista júnior em uma companhia de seguros. Suas mãos, que por 8 horas diárias voam obedientemente pelo teclado, preenchendo planilhas do Excel, só ganham vida de verdade à noite. Em seu pequeno apartamento, sob a luz de uma única lâmpada, ela desenha. Seus cadernos de esboço estão cheios de mundos muito mais reais e vivos do que sua vida de escritório. Não é apenas um hobby, é quem ela realmente é. Mas Jéssica tem uma história. Na infância, quando ela mostrava com orgulho seus desenhos aos pais, eles, querendo apenas o bem dela, diziam a mesma coisa. Jéssica, querida, é lindo, mas você não vai ganhar a vida com isso. Precisa de uma profissão estável e séria. Essas palavras, ditas por amor, tornaram-se os tijolos com os quais foi construído em sua alma o complexo do fracasso. Ele dormiu silenciosamente por anos, enquanto ela construía sua carreira séria. E então, um dia, numa terça-feira, um e-mail chega à sua caixa de entrada do trabalho. Uma galeria pequena, mas muito respeitada na cidade, viu seus trabalhos na internet e lhe oferece a chance de ter sua primeira exposição individual. No primeiro segundo, Jéssica sente algo que não sentia há anos. Uma onda de luz pura e imaculada. Uma sensação de expansão no peito, como se seus pulmões de repente pudessem inspirar o dobro de ar. Um impulso interno silencioso, mas absolutamente claro, que não fala, mas canta. É isso. Este é o seu caminho. Arrisque. É a voz do seu si mesmo. Mas isso dura apenas um instante. E então o fantasma desperta. Uma sombra fria cai sobre sua alegria. Um nó familiar de ansiedade se forma em seu estômago. E em sua cabeça ressoa uma voz ensurdecedora e em pânico. Mas não soa como a voz de um monstro. Soa como a voz do bom senso. A voz de seus pais. Exposição individual? Você? Quem é você? Você não tem formação. As pessoas virão e rirão. E se ninguém vier? Será uma vergonha. Você gastará dinheiro, tempo, energia. E para quê? Para provar a todos que seus pais estavam certos? Você tem um emprego estável, uma hipoteca, respeito. Não seja tola. Não arrisque tudo por um sonho de infância. A voz do si mesmo ainda está lá, mas agora é apenas um zumbido quase inaudível sob o rugido da tempestade. E a voz do complexo do fracasso grita, toca o alarme, causa pânico, aperta seus ombros. E Jéssica, capturada por essa tempestade, comete um erro trágico. Ela pensa, se estou com tanto medo, se estou em pânico, deve ser minha intuição. Minhas entranhas estão me gritando que esta é uma má ideia, que é perigoso. Ela confunde o volume do medo com a clareza da sabedoria. E nesse momento, seu futuro deixa de pertencer a ela. Foi capturado pelas vozes de seu passado. Ela abre um rascunho de e-mail para recusar educadamente e sente uma pontada de alívio. Mas não é o alívio da liberdade. É o alívio de um prisioneiro que recusou uma chance de escapar e voltou para sua cela familiar e segura. E aqui chegamos ao cerne do nosso tema. Porque a história de Jéssica não é apenas uma história. É um espelho que eu coloquei diante de você, não para que você a visse, mas para que você se visse. Porque a voz que paralisou Jéssica também vive em você. Ela apenas usa uma máscara diferente,
e fala com seu sotaque único. A voz do complexo do fracasso de Jéssica é o seu próprio crítico interno, aquele que está sempre pronto para lhe fornecer uma lista exaustiva e bem argumentada de razões pelas quais você não vai conseguir. Ele não fala com a voz de um monstro, não. Ele é muito mais astuto. Ele fala com a voz do realismo sóbrio, a voz de "eu só quero te proteger da decepção". Ele usa sua própria inteligência contra você, lembrando-o de cada erro passado, cada fracasso, transformando sua experiência de vida de uma fonte de sabedoria em um arquivo de provas de sua incompetência. O medo dela de arriscar é o seu medo da mudança. Seu medo de pedir um aumento porque agora não é a hora. Seu medo de sair de relacionamentos tóxicos, mas familiares, porque e se eu não encontrar mais ninguém? Seu medo de começar aquele projeto com o qual você sonha há anos, porque eu não tenho talento, dinheiro ou tempo. É o mesmo medo que protege as fronteiras da sua zona de conforto, com a fúria de um guarda de fronteira, protegendo um segredo de Estado. A racionalização dela da segurança é a sua própria gaiola dourada de bom senso. São as mesmas histórias que você conta a si mesmo para justificar sua inação. Eu preciso ser responsável. A família vem em primeiro lugar. Mais vale um pássaro na mão do que dois voando. São slogans maravilhosos e socialmente aprovados, mas muitas vezes são apenas um belo papel de parede com o qual você cobre as paredes da sua prisão para que pareça uma sala de estar aconchegante. É a lógica da sobrevivência, não a lógica da vida. E aqui chegamos à verdade mais profunda e dolorosa. O falso profeta sempre fala com a voz de suas feridas antigas. Ele não protege você no presente, vivo, buscando o crescimento. Ele protege a sua dor. Aquela mesma dor que um dia foi tão forte que você decidiu construir uma personalidade inteira em torno dela para nunca mais senti-la. Ele não protege você, mas o mausoléu que você construiu em torno de sua ferida antiga. E ele tem um medo mortal de que o ar fresco da vida, o ar fresco da mudança, invada e destrua este monumento sagrado ao sofrimento. Ele protege seu trauma, porque esse trauma se tornou sua casa. E ele está disposto a sacrificar seu futuro apenas para preservar seu passado. Agora que você viu como o falso profeta fala com a voz de feridas antigas, é hora de encarar a sua própria. É hora de fazer a pergunta diagnóstica mais importante. Como soa o seu falso profeta? Qual é o seu principal complexo que fala com você com uma voz de certeza absoluta, mas venenosa? Talvez seja a voz do complexo da perfeição. Aquele que sussurra constantemente. Você ainda não está pronto. Você precisa ler mais um livro, fazer mais um curso, perder 3 quilos. Então, mas não agora. Ele o mantém na antessala eterna da vida, prometendo um momento perfeito que nunca chegará. Ou talvez seja a voz do complexo do abandono. Aquele que grita com terror em pânico a qualquer pensamento de expressar suas necessidades ou estabelecer limites. Ele diz, se você fizer isso, eles vão te abandonar. Fique quieto, seja conveniente. Não balance o barco ou você acabará sozinho no mar. Ou talvez o seu maior enganador seja o complexo da insuficiência. A voz que se senta em seu ombro quando você olha para a vaga de emprego dos seus sonhos ou para a pessoa de quem você gosta e declara com autoridade. Isso não é para você. Você não merece isso. Quem é você para aspirar a mais? Quero lhe propor uma prática simples, mas incrivelmente poderosa. Agora mesmo, tente dar um nome a essa voz. Não um nome científico, junguiano, mas seu nome pessoal e íntimo. O crítico interno, o alarmista, o sabotador, o guardião do conforto, a voz da mamãe, o general ansiedade. E aqui quero convidá-lo a um ato de coragem coletiva. Este é um convite, não uma exigência. Se você se sentir forte o suficiente, compartilhe nos comentários abaixo deste vídeo como soa a voz do seu falso profeta e que nome você lhe deu. Por quê? Não por curtidas, mas porque nesta simples ação está escondido um enorme poder terapêutico. Porque no momento em que você lhe dá um nome, a mágica acontece. Você deixa de ser ele e se torna aquele que o observa. Você o separa de si mesmo.
Você transforma o demônio todo-poderoso e invisível que sussurra das sombras da sua consciência em um personagem concreto, visível e, portanto, muito menos poderoso da sua peça interna. Ele não é mais você, ele é o crítico. E da próxima vez que ele começar seu monólogo, você não se fundirá mais com ele. Você poderá dizer: "Ah, é você de novo, velho amigo. Eu te ouço, mas quem decide sou eu." Ao dar-lhe um nome, nós o tiramos da escuridão do inconsciente para a luz da consciência. E nada enfraquece tanto os fantasmas quanto a luz brilhante. Ao ler os comentários de outros, você verá que seu fantasma não é único. Que nesta sala há milhares de pessoas que ouvem vozes semelhantes. E esse conhecimento, esse sentimento de comunidade, é em si uma cura poderosíssima. E agora que você lhe deu um nome, que o tirou da sombra para a luz, que talvez sinta uma justa ira ou um amargo pesar por todos os anos perdidos e oportunidades desperdiçadas. Agora daremos o passo mais importante e paradoxal da nossa jornada. Quero que você aceite uma ideia que a princípio pode parecer impensável. O falso profeta não é seu inimigo. Ele é seu grande diagnosticador. Ele é o guia mais honesto, embora o mais desajeitado que você já teve. Imagine-o como o sensor mais sensível da sua alma, calibrado para uma única frequência. A frequência da sua ferida mais profunda. Quanto mais alto o seu grito, mais desesperadas as suas advertências. Mais perto você está do epicentro daquilo que requer sua atenção curadora. Ele é uma bússola infalível, cuja agulha sempre aponta para o norte da sua dor. Além disso, ele é um guardião nos portões. Nos portões da sua sombra, aquela parte da sua personalidade para onde você exilou tudo o que considerava inaceitável, fraco ou perigoso. Mas Jung nos ensinou que na sombra não se guarda apenas lixo. Lá no exílio, definha não apenas sua vergonha e seus medos, mas também sua força reprimida, sua agressividade saudável não reivindicada, sua energia criativa não realizada. Seu ouro, e este guardião, este falso profeta, está na entrada deste tesouro. Ele parece assustador, ele grita coisas terríveis, porque sua tarefa é não deixar seu ego consciente entrar neste lugar de poder que ele um dia rejeitou. E é por isso que sua mensagem é tão paradoxal. Cada vez que ele grita, "Não vá lá, é perigoso", ele está, na verdade, apontando para a porta atrás da qual está o seu tesouro. Portanto, nossa tarefa muda radicalmente. Não se trata de matar o guardião. Isso é impossível, pois ele é parte de você. Trata-se de se aproximar dele, olhar em seu rosto distorcido pelo medo, baixar as armas e perguntar: o que você está protegendo tão desesperadamente? Que dor você está tentando evitar? Nossa tarefa é entender sua mensagem e agradecê-lo por seu serviço longo, embora desajeitado. E aqui chegamos ao grande mistério da alquimia da alma. A mentira do falso profeta, seu medo, suas limitações, são o chumbo, o material bruto, pesado e escuro. E sua tarefa como alquimista de sua própria vida não é jogar fora esse chumbo, mas trabalhar com ele. Transmutar esse chumbo em ouro de autoconhecimento, integridade e força. Sua dor não é uma maldição. É um convite para o grande trabalho. E se este guardião não é um inimigo, mas um mensageiro, então nossa estratégia muda radicalmente. Paramos de atacar os portões. Encerramos esta guerra exaustiva e interminável contra nós mesmos. Em vez disso, nos sentamos com ele à mesa de negociações. Nossa reação instintiva ao medo, à ansiedade e à autolimitação é a luta. Tentamos vencer o medo com força de vontade. Nós nos forçamos a dar um passo. Entramos em um ataque frontal contra a parte de nós que nos impede de viver. E sempre perdemos. Por quê? Porque ao entrar em luta com o complexo, você faz exatamente o que ele quer. Você lhe dá toda a sua energia. Imagine que você está tentando segurar uma grande bola inflável debaixo d'água. Isso exige um esforço enorme e constante. Você está tenso, não consegue pensar em mais nada. E no momento em que afrouxa o aperto, mesmo que por um segundo, a bola explode para a superfície com um barulho ensurdecedor, talvez batendo em seu rosto. Esta é uma metáfora perfeita para a repressão. Aquilo a que você resiste persiste.
Aquilo com que você luta, você alimenta com sua força. A verdadeira solução, o caminho da sabedoria, está na direção oposta. Não na luta, mas no diálogo. Não na repressão, mas na integração. Integração não significa concordar com o sussurro de pânico do falso profeta. Não significa desistir do seu sonho, porque o complexo do fracasso grita sobre o perigo. Significa virar-se para ele, olhá-lo nos olhos e dizer: eu te ouço. Eu entendo por que você tem medo. Lembro-me da dor da qual você nasceu. Obrigado por tentar me proteger. Mas agora eu cresci. Agora eu tomo a decisão e assumo a responsabilidade por ela. Você deixa de ser um soldado em uma guerra civil e se torna um diplomata sábio que busca a paz em seu próprio reino. Você reconhece as demandas legítimas desta parte assustada de si mesmo, sua necessidade de segurança, seu medo da repetição da dor, mas não permite que ela usurpe o trono. Você integra sua energia, transformando-a de pânico cego em cautela saudável, de terror paralisante em um instinto útil de autopreservação. Este é o mistério da psicologia junguiana. O objetivo não é exorcizar seus demônios e cortar sua sombra. O objetivo é convidá-los para a luz da consciência, ouvir suas histórias e trazê-los de volta para casa, para a estrutura íntegra de sua personalidade. E vou lhe dizer honestamente, este caminho exige muito mais coragem do que qualquer luta externa. É fácil lutar com um dragão lá fora. Mas sentar-se em silêncio e ouvir o dragão dentro de si é um ato da maior coragem. É a jornada mais difícil e mais importante da sua vida. E para conduzir este diálogo interno, para não errar nas negociações consigo mesmo, você precisa de ferramentas de discernimento. Você precisa aprender a entender com clareza absoluta com quem exatamente você está falando em um determinado momento. Para isso, existem estes 3 testes. Não são apenas técnicas. São 3 filtros, 3 lentes que você pode aplicar ao seu olho interior para distinguir o sussurro venenoso do falso profeta da voz silenciosa, mais firme, do seu si mesmo. Teste número 1. O teste da carga emocional. A voz do falso profeta está sempre emocionalmente superaquecida. Ela crepita com a eletricidade estática do pânico, da ansiedade, da pressa, da ganância, ou ao contrário, de uma euforia tempestuosa e irrealista. Ela grita, ela apressa, ela cria uma sensação de urgência, como se a decisão precisasse ser tomada agora mesmo, ou tudo desmoronará. Essa intensidade é uma descarga direta da energia bruta e não digerida do complexo. A voz da verdadeira intuição, ao contrário, é surpreendentemente calma. Ela é emocionalmente neutra. Ela não tenta convencê-lo, ela apenas constata um fato. Ela traz consigo um sentimento de certeza profunda e silenciosa, mesmo que a decisão que ela propõe seja objetivamente difícil e assustadora. Não são ondas turbulentas na superfície, mas uma corrente profunda e lenta no fundo. O falso profeta sente. A verdadeira intuição sabe. Teste número 2. O teste do corpo. Seu corpo é o instrumento mais honesto que você tem. Ele não sabe mentir tão habilmente quanto sua mente. Quando o falso profeta fala, seu corpo reage a ele como a uma ameaça. Ele se contrai. Você pode sentir um nó na garganta, um espasmo no plexo solar, um frio súbito no estômago. Seus ombros se levantam, a respiração se torna superficial. É a clássica reação de luta ou fuga, desencadeada pelo seu fantasma interno. Quando você entra em contato com a voz da verdadeira intuição, seu corpo, como regra, relaxa. Mesmo que sua mente entre em pânico e pinte quadros assustadores, o corpo envia um sinal diferente. Pode ser uma inspiração profunda que você não controla. A sensação de que seus ombros caíram, calor ou uma sensação de expansão no peito. Seu corpo reconhece a verdade antes da sua mente e reage a ela com um sentimento de sim interno, um sentimento de voltar para casa. E, finalmente, o teste número 3, o teste da integridade. Este é o filtro mais profundo e mais importante. Faça a si mesmo a pergunta: aos interesses de quem esta voz serve? O falso profeta sempre serve a uma parte, não ao todo.
Ele faz lobby pelos interesses de uma parte assustada de você. Seu ego, sua criança interior ferida, seu complexo. Ele oferece um ganho de curto prazo, evitar a vergonha, obter aprovação, ficar seguro, ao custo do seu crescimento a longo prazo. Ele lhe oferece comer a sobremesa agora, mesmo que isso leve à doença amanhã. A verdadeira intuição sempre, sem exceção, serve à sua integridade, ao seu crescimento, ao seu eu futuro. Ela pode lhe oferecer um caminho difícil e desconfortável, mas esse caminho sempre leva a uma maior sensação de si mesmo, a uma maior autenticidade. Portanto, faça a si mesmo a pergunta principal. Esta decisão torna meu mundo, minha alma, minhas possibilidades, meu futuro, maior ou menor? A verdadeira intuição, mesmo que leve através do medo, sempre leva à expansão. O falso profeta, mesmo que prometa conforto, sempre leva a uma gaiola mais apertada. Estes 3 filtros, estas 3 lentes, são o seu primeiro passo para a clareza. Mas quero que você entenda algo mais profundo. O verdadeiro objetivo não é verificar eternamente esta lista, como se fosse uma cola. O objetivo é praticar este discernimento por tanto tempo e com tanta honestidade que você mesmo se torne este filtro vivo e que respira. Para que o conhecimento se transforme de intelectual para intuitivo. Porque estes testes não são apenas uma técnica, são o início do seu caminho para se tornar o mestre em seu próprio mundo interior. Até este momento, você talvez se sentisse uma vítima das vozes rebeldes em seu parlamento interno, que o despedaçavam. Você era um campo de batalha para opiniões alheias e traumas antigos. Agora tudo muda. Você não é mais uma vítima. Você é um governante sábio, sentado no trono no centro do seu reino. E como um governante sábio, você ouve todos os seus conselheiros. Você ouve com respeito o relatório do ministro da Segurança, que sempre fala com a voz do medo e aponta para os riscos potenciais. Você estuda atentamente os relatórios do ministro das Finanças, que fala com a voz da lógica e exige fatos. Você até dá a palavra àquele alarmista histérico do fundo da sala, que grita com a voz do seu antigo complexo, porque você sabe que o pânico dele é um sinal de uma ferida antiga e ainda não curada em seu reino. Você ouve a todos eles, mas você não se identifica mais com nenhum deles. Depois de ouvir a todos, você toma a decisão final, não com base no grito mais alto, mas no bem maior de todo o reino da sua alma. Aquela paralisia, aquela indecisão que o trouxe até aqui, não era um sinal da sua fraqueza. Foi uma crise de poder em seu reino. Foi o momento em que o antigo modo de governo automático, baseado na sobrevivência, deixou de funcionar. Sua alma exigia um novo governante, consciente, sábio, íntegro. Você. Você recupera sua soberania. Você deixa de ser uma colônia do seu passado, governada por medos e vozes alheias, e se torna um estado soberano do seu presente. Seu objetivo não é o silêncio em seu parlamento interno. Isso é uma utopia. Seu objetivo é a sabedoria, capaz de ouvir a todos e tomar uma decisão soberana. Isso é liberdade. Isso é a força que sempre esteve dentro de você, esperando que você subisse ao trono. Percorremos um longo caminho nesta hora. Da paralisia na encruzilhada, passando pela anatomia do nosso enganador interno, até as chaves práticas do discernimento. E se resumirmos toda essa jornada, toda essa complexidade a uma única e cristalina centelha de sabedoria que você levará para a sua vida, ela soará assim. A mentira mais perigosa da sua vida não é aquela que lhe diz que você não vale nada. Não. Há uma mentira muito mais sutil e destrutiva. A mentira mais perigosa é aquela que lhe promete segurança ao custo da sua alma. É a mentira que fala com a voz da razão, da responsabilidade e até do amor, oferecendo-lhe uma gaiola quente, aconchegante e previsível. Ela lhe promete alívio da dor, do risco, da incerteza. E o único preço que ela pede em troca é o seu crescimento, a sua integridade, o seu futuro não revelado. É o sussurro do falso profeta, que lhe oferece manter o mapa antigo, mesmo quando você sente que um novo e inexplorado continente se estende à sua frente. E ao contrário,
A verdade mais profunda não é um grito ensurdecedor de revelação. Não é uma garantia de sucesso, nem uma promessa de felicidade. A verdade mais profunda é um sussurro silencioso, quase inaudível, que fala de crescimento, mesmo que o caminho para ele passe pelo desconhecido. É a verdade que não lhe oferece conforto, mas lhe oferece a si mesmo. Ela não promete que o caminho será fácil, mas promete que será seu. É a voz do seu si mesmo, que o chama não para um porto seguro, mas para o oceano aberto, onde você finalmente poderá içar suas velas. Portanto, sua tarefa, seu grande trabalho, não é silenciar a mentira. Isso é impossível. Sua tarefa é desenvolver em si uma audição interna tal, uma sensibilidade da alma tal, que através de qualquer ruído, através de qualquer tempestade de medo e dúvida, você possa ouvir inequivocamente esta voz silenciosa e inabalável da verdade. Deixe de ser um soldado em sua guerra interna. Torne-se um ouvinte. E quando você começar a viver a partir dessa compreensão, dessa arte de ouvir, sua vida inevitavelmente começará a mudar. Não de uma vez, não radicalmente, mas no nível mais profundo e fundamental. Imagine uma vida em que as decisões são tomadas não por medo nem por cálculo frio, mas por um sentimento de profunda coerência interna. Imagine que você não pesa mais prós e contras na balança da mente, mas ouve a ressonância interna, aquilo que faz sua alma vibrar em uníssono com a verdade. Imagine que você confia em si mesmo, não porque tem garantias externas de sucesso, mas porque está em contato constante e vivo com sua bússola interna. Você saberá qual é o próximo passo, não porque é lógico, mas porque parece certo em um nível celular, como o único possível para quem você está se tornando. Deixe-me ser perfeitamente honesto. Este caminho não é mais fácil. Ele não o livra de dificuldades, dor ou dúvidas. Talvez até traga mais delas, porque você deixará de se esconder da vida em cantos seguros. Mas será uma dor diferente. Não a dor surda e cinzenta da estagnação e da vida não expressa, mas a dor aguda, pura e viva do crescimento. Não o medo do fracasso, mas o temor sagrado diante da grandeza da tarefa. Você deixará de ser um navio que busca desesperadamente um porto seguro para se esconder da tempestade. Você começará a se sentir parte do próprio oceano. Este caminho não é mais fácil, mas é o único caminho que leva para casa, para si mesmo. Antes de terminarmos, quero lhe dizer algo muito pessoal. Obrigado. Obrigado pelo dom do seu tempo e da sua atenção em um mundo que luta desesperadamente por cada segundo deles. Mas o mais importante, obrigado pela sua coragem. Pela coragem de não se desviar, de não mudar de canal, de não fugir do desconforto que inevitavelmente surge quando direcionamos a luz da consciência para nossos cantos escuros. Esta jornada exige coragem e você a demonstrou ao ficar aqui até o fim. E quero que você saiba, você não está sozinho nessa busca. Neste exato momento em todo o mundo, há outras pessoas, como você, que estão se fazendo as mesmas perguntas. Elas estão sentadas no silêncio de seus quartos, andando de metrô, passeando no parque, e dentro delas ocorre o mesmo diálogo sagrado. É uma comunidade invisível, mas poderosa, de buscadores da verdade. Ela não tem sede, nem carteiras de membro. Sua única condição é o esforço honesto para se entender. Este caminho, por sua natureza, é percorrido sozinho. Ninguém pode entrar em sua alma por você. Mas saiba, nesta mesma solidão, você está invisivelmente conectado com todos que já se atreveram a seguir este mesmo caminho. Com cada um que se esforça para transformar sua dor em sabedoria e seu medo em combustível para o crescimento. Você faz parte desta grande corrente. Se esta hora foi valiosa para você, se você sentiu ressonância com essas ideias e quer continuar a explorar as profundezas conosco, eu o convido a se inscrever neste canal. Não estamos apenas criando conteúdo aqui. Estamos construindo um espaço, um refúgio para aqueles que não procuram respostas rápidas, mas as perguntas certas. Cada curtida sua não é apenas um número. É um sinal silencioso que você nos envia e a outros buscadores. Um sinal de que falamos a mesma língua e que essa profundidade é procurada em nosso mundo superficial.
Cada comentário seu, especialmente as confissões corajosas que você já compartilhou, é uma contribuição inestimável para o mapa geral do mundo interior que estamos construindo aqui todos juntos. Você não se torna apenas um espectador, mas um coautor, um cartógrafo cujas descobertas ajudam outros a se orientarem em seu próprio caminho. E para concluir, quero deixá-lo com um pensamento que é a missão de todo o nosso projeto. Lembre-se, o diálogo mais importante da sua vida é aquele que você tem consigo mesmo, a cada segundo, a cada momento. Este diálogo não são apenas pensamentos. É a arquitetura da sua realidade. E nosso objetivo aqui é ajudá-lo a tornar este diálogo honesto, profundo e, em última análise, curador. Obrigado pela sua coragem. Caminhe com coragem em seu mundo interior.